Hora de falar do quadro Direitos do Consumidor. E para esclarecer nossas dúvidas, já está aqui Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Plauto, a gente começa o nosso quadro de hoje com uma dúvida recorrente do assunto. Gerou bastante repercussão, o assunto da questão da garantia de produtos que precisam ir para o conserto. Nosso telespectador aqui, o Gustavo Hermano, nos atentou aqui sobre a questão do prazo de garantia, se ele se estende na questão quando ele é enviado à assistência técnica. E aí ele disse o seguinte, que ele fez uma orientação, que a garantia legal ela é automaticamente renovada a partir do momento que ela sai da assistência técnica, isso com uma nota fiscal, não é isso? Bom, Fernando, essa questão da nota fiscal aí abordada pelo telespectador é mais uma questão tributária entre a empresa fornecedora ou a loja e a assistência técnica. Né? Foi como eu tinha alertado semana passada. E se aplica também a questão dessa garantia que se estende automaticamente. Isso, na verdade, Fernando, é uma questão mais de entendimento do código. Porém, lá no Código de Defesa do Consumidor não está descrito expressamente que se renova automaticamente. Tá? Mas, sim, não houve o conserto em definitivo, a garantia ela continua. Independente se inicialmente lá atrás ela já passou de 1 ano, por exemplo. Tá? Então ela se estende, sem dúvida nenhuma. Mas a questão tributária é entre as empresas. Isso aí o consumidor ele não tem esse direito, eu quero a nota fiscal. Não, isso é uma coisa interna lá. Mas esse direito do consumidor, ele permanece sim, sem dúvida nenhuma. Tá ok, então. A gente foi com a nossa equipe para as ruas, Plauto, para a gente ouvir algumas dúvidas inclusive sobre manual de instrução. Vamos ver a primeira questão. Sim. Quando a senhora compra um produto novo, a senhora, antes de utilizar, lê o manual de instrução? Não, sinceramente não. Mas, geralmente você vai fuçando até você conseguir. Ou você vai pesquisando em outros lugares, mas o manual sempre é a última coisa. Se for um produto de eletrodoméstico, assim, que eu nunca usei, eu leio. Nesse caso, Plauto, é importante a leitura para não ter problemas. São alguns pontos necessários, Fernando, que a principal questão é a segurança do uso do produto, ou seja, lá tem todas as informações técnicas de segurança que o consumidor precisa saber, se orientar para fazer um bom uso e também aproveitar o máximo que aquele aparelho lhe oferece. Sim, lembrando sempre o seguinte, o fabricante ele tem o dever de fazer uma linguagem de fácil compreensão, tá? E que atenda aquilo que o produto precisa, tá? Existem casos, por exemplo, de pessoas que não sabem aí manusear o produto porque não leem o manual de instrução. Exatamente. Nesse caso aí a troca pode ser feita? Não necessariamente, Fernando. Só que daí vem outro problema. Se você fez um mau uso por você não ter lido o manual, você acaba perdendo a garantia. Então é necessário ler, por mais chato que seja, tem que ter um tempinho ali e ler com calma. Vamos para a próxima questão. Quando a senhora vai comprar brinquedo para ele, a senhora se preocupa com a origem do produto? Às vezes sim, às vezes não. Pirata? Não. Não, e a qualidade? É bom a gente se preocupar, né? Porque não sabe o que está dando para eles brincar, né? Exatamente, essa das maiores preocupações, né? Quem tem filhos. Porque muitas vezes o brinquedo, lógico, ele é mais barato, né? O acesso é muito mais fácil pela questão do preço. Mas tem a questão de segurança da criança, de engolir, às vezes, alguma peça que se solta facilmente, enfim. E outra coisa, acontecer uma situação dessa, vai reclamar para quem? Né? E sem contar, Fernando, isso aí, além de ser mais caro o original, né, como diz, você tem esse respaldo. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o seu filho, você tem a quem reclamar. Nesse caso, se for um produto pirata, infelizmente, não há o que fazer. Vamos à terceira questão. A senhora sabe o que é recall e já fez esse procedimento um dia? Não sei não. Não tenho ideia do que é. Você já fez esse procedimento? Não, nunca vi falar. É uma convocação aos donos de carro de um defeito que eles constatam na produção para fazer a reposição da peça. Ele levou, Foi bem. Na época que ele estudava, era um meio certo, né? Meio certo. Foi ótimo aí a orientação do telespectador. Mas o recall, né, que é a palavra aí que vem do inglês, é o chamamento, né? Ou seja, o fabricante, independente se é de veículo, não importa o que seja, eletroeletrônico, enfim, ele
chama os consumidores para troca de alguma determinada peça, ou às vezes até o próprio produto, né? Porque às vezes, Fernando, foi feito os testes de uso efetivamente e verificou algum defeito que não foi detectado lá na linha de produção. Na origem da fabricação. Exatamente. Só que lembrando o seguinte, o que nós vemos na televisão, acontece muito com as montadoras, que as empresas anunciam na TV e tudo mais, não é porque elas são boazinhas, não é isso. Tem uma lei que determina que tem que ter uma alta publicidade, uma grande publicidade para trazer. Lembrando o seguinte, o recall não pode cobrar nada do consumidor para fazer substituições de peças, mão de obra ou até mesmo produto, tá? E geralmente não tem um tempo, né, Plauto? Isso é a partir do momento que a empresa identifica o problema, né? Sim. De repente é um produto que tem aí, nós temos aí veículos com 5 anos de uso que precisam. Que já passou até da garantia, legal. Exatamente, Fernanda. Legal. Plauto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa noite. Boa noite. No próximo bloco, a gente fala do Dia dos Avós, uma data escolhida pela Igreja Católica e que remete muita gente a boas lembranças. E mais, detentos em regime semiaberto ganham capacitação e colocam o conhecimento adquirido em escolas estaduais de Sorocaba. O Noticidade volta já. Hoje é Dia dos Avós. A data que foi escolhida pela Igreja Católica remete muita gente a lembranças e sentimentos sempre muito bons dos avós, que hoje são um pouquinho diferentes dos que os de antigamente. Vamos ver na reportagem de Ariana Oliveira e Raimundo Huck. Eles são animados e cheios de disposição. Os avós de hoje em dia estão bem diferentes do que aqueles de antigamente. Antes, eles tinham que aprender as brincadeiras dos netos. Agora, não é assim não. O Enzo tem 9 anos e está aprendendo com a avó de 66 o Gateball, um esporte de origem japonesa. E ele parece que curtiu bastante, viu? Você não deixa a avó ganhar nos jogos? Não. Jogar com o neto tem um gostinho diferente? Ah, tem. Como tem, né? Ele é que nem mais do que um filho pra mim, né? Essa, dando um show na bike, é a dona Merli. Ela tem 73 anos e está esbanjando saúde. A avó do pequeno Matheus, de 7, garante que disposição é o que não falta. De jeito nenhum, eles que têm que estar em forma para nos acompanhar agora. O Dia dos Avós foi estabelecido pelo Papa Paulo VI no século XX. A data foi escolhida para homenagear Santa Ana e Joaquim, que, segundo o catolicismo, seriam os avós de Jesus. Atualmente, o Dia dos Avós se tornou uma data cheia de lembranças, com gosto e cheiro de infância. Quando a minha avó acendia o fogão a lenha dela e fazia assim sopa, bolo, isso quando eu sinto esse cheirinho faz lembrar dela. A comida da minha vovó, ela é muito boa. Comida, cheiro de família, companheirismo. Se pudesse voltar atrás. Então, nada como aproveitar bem essa convivência tão prazerosa. Ah, que saudade da minha avó. Um programa em parceria de 3 secretarias do Estado oferece a oportunidade de detentos que estão no regime semiaberto se capacitarem como pintores. E mais do que a chance de recomeçar, eles colocam em prática o aprendizado para mudar algumas escolas de Sorocaba. O crime tem um caminho. O erro é a falta da oportunidade, mas também o despreparo. O despreparo intelectual, a falta do estudo. Isso aí reflete muito no cidadão. Vivendo à margem da sociedade, escondido no presídio, é onde o detento muitas vezes aprende outras modalidades do crime. Mas a chance aparece para alguns deles. Uma oportunidade que se abre para quem quer mudar de vida depois que a porta se fechar no passado, lá atrás. E esse novo caminho começa aqui, em uma escola. 20 sentenciados do regime semiaberto de uma penitenciária de Sorocaba dão nova cara a esta escola estadual antes da volta às aulas. É renovando as paredes que uma janela se apresenta para o futuro. No ambiente de ensino, eles continuam refletindo sobre os erros e também aqui aprendem as profissões de encanador e pintor.
em sala de aula. As aulas teóricas são feitas aqui numa sala da escola e o curso prático é todo feito aqui. Pintando as salas de aula, agora no recesso escolar, né, para que os alunos, no seu retorno, possam ter um local apropriado para continuarem seus estudos. Eles têm aquele desejo de aprender, absorver o conhecimento, absorver a experiência aqui no curso, para poder empenhar lá fora uma função de um pintor, ou simplesmente na casa deles, na residência, ou como um bico. É algo que eles têm aquele desejo de conhecer, de adquirir conhecimento. A pintura nova é algo que não acontecia há 2 anos no prédio. Quando se fala em educação, eu acho que a gente pensa em escola, né? Então, no momento de reeducandos, de inseri-los novamente na sociedade, é claro que a gente se sente muito satisfeito de poder colaborar. E é claro que a escola sai beneficiada com a pintura das salas de aula, né? Osias cumpre pena há 10 anos e 7 meses. O crime não compensa nem dizer. O que importa é a reflexão a cada pincelada, a chance de ser melhor, evoluir e buscar reparar o erro. Aprender a trabalhar engrandece qualquer cidadão. E quando eu tive a notícia desse curso e que fui requisitado para fazer também, eu senti que era uma oportunidade, apesar da idade, mas era uma excelente oportunidade para mim conhecer aquilo que não conheci durante o tempo que eu estive em liberdade. O tempo passa para eles e a tinta esconde o que o tempo deixou marcado nas paredes. A vida vai rolando lá fora e a cada 3 dias do trabalho, 24 horas a menos no cárcere. Eles contam os minutos, tentando recuperar o que ficou perdido. Dorme sonhando, acorda sonhando, trabalha sonhando, não vê a hora de ter essa oportunidade da liberdade para recomeçar a vida novamente, né? E trabalhar. São longos 6 anos no sistema penitenciário. A filha tem 5 e está junto da mãe aguardando a saída do William. Ele se tornou evangélico e diz que Deus mudou a história de vida. História que ele escreve e pinta. O rolo vai para cima e para baixo, mas ele só pensa em progredir, seguir, viver. Mais que restaurar um prédio onde vive o saber, está a própria restauração. Uma nova história, está sendo pintada uma nova história na minha vida. E um curso dessa natureza ameniza essa carência, sabe? Essa ausência de conhecimento teórico, ela atenua muito. E abre um horizonte para quando sair. Abre um horizonte, exatamente. O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, confira o Noticidade Manhã com Mariel Marte. Uma ótima noite para você e sua família. Saúde e sucesso.